Devemos examinar duas objeções que realmente merecem atenção, pois se baseiam em teorias racionais. Ambas reconhecem a realidade dos fenômenos materiais e morais, mas excluem a ação dos espíritos. A primeira teoria sugere que todas as manifestações atribuídas aos espíritos são apenas efeitos magnéticos. Os médiuns estariam em um estado que pode ser descrito como sonambulismo desperto, um fenômeno que qualquer estudante de magnetismo pode confirmar. Nesse estado, suas capacidades intelectuais se ampliam, permitindo percepções além do que normalmente compreendemos. Assim, o médium passa a extrair informações de si mesmo e, por sua lucidez, transmite o que diz, mesmo sobre assuntos que, em sua condição normal, lhe seriam desconhecidos. Não contestamos a eficácia do sonambulismo, pois temos observado seus efeitos por mais de 35 anos. Concordamos que muitas manifestações espíritas podem ser explicadas dessa forma. No entanto, uma observação atenta revela muitos casos em que a atuação do médium, além de ser um simples instrumento passivo, é fisicamente impossível. Para aqueles que acreditam nessa visão, dizemos: observem e analisem, pois certamente ainda não viram tudo. Em seguida, apresentaremos duas considerações baseadas na própria doutrina deles. De onde veio a teoria espírita? É um sistema criado por alguns homens para explicar o que aconteceu? De maneira nenhuma. Quem a revelou, então? Precisamente esses médiuns cuja lucidez eles exaltam. Se essa lucidez é a que imaginam, por que eles atribuiriam aos espíritos o que poderiam descobrir por conta própria? Como poderiam fornecer informações precisas e lógicas sobre essas inteligências além do humano? Ou eles são lúcidos ou não são. Se forem lúcidos e podemos confiar neles, não faz sentido contraditoriamente afirmar que não conhecem a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos fossem gerados pelo médium, eles deveriam ser sempre iguais em cada caso. Nunca veríamos a mesma pessoa usar uma linguagem estranha ou expressar pensamentos contraditórios. Essa falta de uniformidade nas manifestações de um mesmo médium evidencia a diversidade das fontes. Assim, se não podemos encontrar todas as fontes nele, precisamos procurá-las fora dele. Outra opinião sustentada é que o médium é a única fonte de todas as manifestações. Mas, ao invés de sacar as ideias de si mesmo, como defendem os apoiadores da teoria sonambúlica, ele as obtém do ambiente ao seu redor. O médium seria, assim, como um espelho refletindo todas as ideias e pensamentos das pessoas próximas a ele. Nada diria que não fosse ao menos conhecido por alguns deles. É um fato, e isso é um princípio da doutrina, que os assistentes exercem influência sobre a natureza das manifestações. No entanto, essa influência é muito diferente daquela que eles acreditam existir. Ao ver o médium apenas como eco dos pensamentos dos que o cercam, cometem um grande erro que evidencia o perigo de conclusões apressadas. Sendo impossível negar um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo aceitar a presença dos espíritos, aqueles que sustentam essa visão o explicam da sua própria forma. A teoria que defendem se mostraria enganosa se pudesse abranger todos os fatos, mas esse não é o caso. Quando se mostra, mesmo de forma clara, que algumas comunicações do médium são completamente estranhas ao conhecimento de todos os assistentes e que essas comunicações muitas vezes surgem espontaneamente e desafiam crenças preconcebidas. Eles simplesmente ignoram isso. Respondem que a influência se estende muito além do círculo imediato ao nosso redor. O médium reflete todo o conhecimento da humanidade, de modo que se as inspirações não vêm de quem está ao seu lado, ele as obtém de lugares mais distantes da cidade, do país, do planeta e até de outras esferas.
Não parece que, nessa teoria, encontramos um conceito mais simples e provável do que o do espiritismo, que se baseia em uma causa muito mais extraordinária. A ideia de que seres que habitam outras dimensões se comunicam conosco não é mais estranha do que a noção de irradiações universais que convergem na mente de um indivíduo. Este é um ponto crucial que nunca poderemos enfatizar o suficiente. As teorias sonambúlica e refletiva foram criadas por alguns homens. São opiniões pessoais criadas para explicar um fenômeno, enquanto a doutrina dos espíritos é uma revelação de inteligências que se manifestaram mesmo quando ninguém considerava isso relevante, e até mesmo quando a opinião popular a rejeitava. Então, questionamos: onde os médiuns encontraram uma doutrina que ninguém na Terra havia considerado? E por que, curiosamente, milhares de médiuns espalhados pelo planeta, que nunca se encontraram, concordam em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França foi influenciado por ideias aceitas na América, por que ele não as buscou no seu próprio ambiente, mas sim a milhares de léguas de distância, em uma cultura completamente diferente? Outro aspecto que deve ser considerado é que as primeiras manifestações, tanto na França quanto na América, não ocorreram através de escrita ou fala, mas sim por pancadas que correspondiam às letras do alfabeto, formando palavras e frases. Assim, mesmo que a influência do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas fosse considerada, isso não se aplicaria às pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Poderíamos relatar inúmeros casos que mostram uma individualidade clara e uma independência absoluta da vontade na inteligência que se manifesta. Portanto, convidamos os céticos a observar com mais atenção e, se realmente desejarem estudar sem preconceitos e não tirarem conclusões antes de ter visto tudo, reconhecerão as limitações de suas teorias. Assim fica a questão: por que a inteligência que se manifesta, seja qual for, se recusa a responder a perguntas simples sobre assuntos facilmente conhecidos, como o nome ou a idade do interlocutor, o que ele tem em mãos, o que fez no dia anterior ou o que planeja fazer no dia seguinte? Se o médium fosse o reflexo dos pensamentos dos assistentes, essas respostas seriam extremamente fáceis de dar. A esse argumento, os críticos podem responder com perguntas como: por que os espíritos que supostamente sabem tudo não podem responder a perguntas tão simples? Seguem a lógica de que quem pode o mais, pode o menos. E assim concluem que não são os espíritos que falam. Se um ignorante ou brincalhão, ao entrar em uma assembleia erudita, perguntasse, por exemplo, por que é de dia ao meio-dia, alguém acredita que essa assembleia se daria ao trabalho de responder a uma pergunta tão tola? Não seria lógico concluir que, pela sua omissão ou pelas zombarias dirigidas ao questionador, os membros da assembleia seriam considerados tolos? Justamente porque os espíritos são superiores é que não respondem a perguntas absurdas ou sem sentido, e não querem ser tratados como mera curiosidade. Por isso, muitas vezes se calam ou afirmam que só se ocupam de assuntos sérios. Finalmente, indagamos: por que os espíritos chegam e partem em momentos determinados e depois não atendem a pedidos ou súplicas para retornar? Se o médium agisse apenas por impulso mental dos assistentes, seria lógico que nessas circunstâncias a convergência de todas as vontades estimulasse sua clarividência. Portanto, já que ele não cede aos desejos da Assembleia, confirma-se que sua atuação obedece a uma influência externa, que não é a dele ou dos que o cercam. Essa influência, por esse simples fato, confirma sua independência e individualidade.